Santa Mônica Imagem disponibiliza a você exames de ressonância magnética em equipamentos de última geração. Magneton Aera XQ45 Digital, 48 canais com maior abertura. Santa Mônica Imagem, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, nós estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. A Unimed que possui farmácias em Erechim e toda compra que você realiza, você soma pontos, os cashback, e você pode ganhar descontos nas próximas compras. Então, na hora de comprar sua medicação, seus cosméticos, enfim, todos os seus produtos, farmácias Unimed. E do Master Supermercados que cuida da sua alimentação. A gente está chegando nessa época mais fria do ano e precisa estar bem alimentado, bem nutrido, até para sentir um pouco menos de frio. E o Master, preocupado com tudo isso, tem uma seleção de alimentos que vão te dar saciedade, mas também vão te dar qualidade de vida. Então, a alimentação no Master e as farmácias Unimed. E hoje nós vamos falar justamente desse cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo o ano todo. Eu estou aqui no consultório do Dr. Fábio Zanella, que é cirurgião plástico, e ele vai falar para nós justamente desse período do ano em que as pessoas procuram as clínicas para fazer os seus procedimentos, mas também é uma época que a gente deve cuidar, manter aqueles cuidados que a gente teve durante todo o verão. Doutor, obrigada por nos receber. Eu que agradeço, Sandra. Pois é, estamos já nessa época mais friazinha do ano, começando, né, aqueles dias mais frios, e o corpo da gente fica um pouquinho mais escondido e dá aquela vontade de comer tudo que a gente não comeu. Tá errado? Não tá não. E o frio faz isso, né? Um vinhozinho, um aconchego, assim, de lareira, e acaba que o pessoal acaba comendo um pouquinho mais, mas tem que cuidar muito. Porque tudo, na verdade, a nossa vida, a saúde, ela não é só épocas, é o ano todo. A gente tem que cuidar, aquele foco. Então, claro, vai ter dias que a gente vai comer um pouco mais ou não, mas na média a gente tem que manter fazendo atividade física e comendo direitinho, saudável. Pois é, doutora. E também é uma época em que é muito propício para os procedimentos estéticos. Por quê? São vários fatores, tá? Gosto mais do frio porque tu vai estar mais agasalhadinho, esconde a malha, então aquela paciente que não quer mostrar que fez a cirurgia. Outra questão, o verão o pessoal costuma viajar mais, então acaba tendo isso. Mas, por exemplo, professoras operam mais em janeiro. Então é muito comum ter um boom em janeiro, fevereiro do pessoal que trabalha nas escolas, porque tem as férias escolares. Sim. Inverno se opera mais porque a grande maioria das pessoas não são só esse público, mas aquelas indústrias que param no final do ano ou os colégios acabam fazendo nesse período. O resto da população, a grande maioria começa agora, com maior intensidade. Maio, junho, julho é o pico, aí depois vai bem até o final do ano, depois ele cede um pouquinho. Essa é a curva da cirurgia plástica mesmo. Doutora, hoje a gente percebe que muitas mulheres, homens, querem fazer um procedimento estético. Porém, tivemos aquele período em que eram os exageros, o peito maior, a bunda maior, e assim ia, os lábios bastante volumosos. Nesta época, o que as pessoas procuram no consultório? Assim, ó. Eu não vejo mais muito, mas muito depende do perfil que te procura de pacientes. Hoje o perfil que me procura de pacientes são pacientes um pouco mais velhas. A maioria das pacientes já foram mães, já estão de 35 para cima. Esse é o meu perfil. Não, eu não vejo mais um perfil de muito paciente com mama exuberante, com mama maior. Não sei se é porque uma indica a outra e eu acabo fazendo mais assim, pelo pedido delas, e as amigas seguem a outra,
mas eu não vejo mais um perfil de mamas com tamanho muito grande. Sempre tem exceção, quem escolhe é a paciente, exatamente isso. Mas na maioria das vezes a mama não está sendo uma mama tão grande assim. Antigamente se falava em 400, 450, o pessoal gostava de 500. Hoje a gente, na média, já está em 200 e pouco. 300 já é o paciente que põe um tamanho grande, mas é pelo gosto mesmo, acho que o gosto vem mudando. É que nem fácil, a gente vê. Por exemplo, outra vez eu também te comentei, eu agora fiz Sculptra no meu rosto para manter a firmeza da pele, tenho 38 anos e tenho preenchimento também, só que eu não tenho aquela coisa exagerada. E tu olha um rosto que preencheu demais, tu vê aquela boca que fica aquele biquinho assim, é horrível. E a mesma coisa, quando fica exagerado, fica demais, tu vê que fez, aí não fica legal. Então, acho que o perfil tá, pelo menos as minhas pacientes, pensando muito mais em naturalidade, um resultado que às vezes tu nem percebe que fez cirurgia, mas que tá bonito, que tá lindo, que tá assim. Pois é, doutor. As mamas, ela tem um prazo de validade? É preciso substituir com o passar dos anos? Hoje em dia não tem mais isso, tá? As próteses hoje, pelo menos as próteses com qualidade, tu não precisa mais trocar as próteses, tá? Tu vai trocar se tu quiser aumentar, diminuir ou se teve alguma complicação, que não é um evento fácil de acontecer. Mas a substituição dela por substituir não precisa mais, isso é coisa do passado. Quando acontece de dar alguma rejeição, o corpo não aceitar aquela prótese, é possível trocar por uma outra prótese ou a paciente não vai mais poder colocar a prótese? Não, assim, ó, é normal o pessoal achar que tem rejeição. É muito raro, mas raro mesmo acontecer rejeição. Eu não lembro nas minhas mãos de ter visto uma, tá? O que eu já vi não. O que pode acontecer de relatar é infecção. Infecção acontece, tem a ver com a esterilização do hospital, então acontece logo imediato, tipo até um mês a cirurgia, assim, que começa a sair secreção e o pessoal diz que rejeitou, mas isso normalmente é infecção. Só para vocês terem uma ideia, no Caridade, nas minhas mãos, eu não tive nenhuma infecção de prótese mamária, então nunca tive ali. Isso tem a ver com a esterilização e a qualidade do hospital em relação a isso, tá? Eu falo do Caridade porque eu opero basicamente no Caridade, certo. E acaba isso. Já operei algumas vezes na Unimed, também nunca tive nada, é um hospital excelente também, os dois que eu conheço aqui. E essa questão é assim, se tem uma rejeição, tu pode mudar o material, a textura da prótese. Tem poliuretano, tem texturizada, tem vários materiais que vai em contato com o paciente. Mas eu não lembro de te falar de rejeições. Isso é importante. Doutor, às vezes a mulher tem aquele desejo de colocar uma prótese, porém quer primeiro engravidar, ter seus filhos. Já tem aquela que tem a prótese e engravida. Qual é a diferença das duas? Assim, ó, se tu tá hoje no período que tu quer fazer a tua mama, tá? Eu tenho uma mama pequena, quero só aumentar. E eu vou ter filho breve. O que é o breve? É esse ano que vem, o outro. Não vale a pena colocar prótese neste momento, tá? Certo. Agora, eu tenho 20 anos, vou ter filho com 35, vou ter filho com 30, vou ficar 10 anos na minha vida. Vai fazer. Aí, o que pode acontecer? Daí é o contrário. Já pôs prótese no passado e engravidou. A mama, ela vai crescer, diminuir. Crescer, diminuir. Por quê? Porque vai amamentar, provavelmente. Cresce, diminui. Hoje em dia, até as formas que a gente põe a prótese, eu uso a prótese poliuretano, uso por cima do músculo, que dói menos e eu acho que fica um colo mais bonito, só que o poliuretano ele gruda muito, então a prótese fica, a cápsula envolve a prótese e ela entra dentro, então ela não vai cair como caía antigamente com as próteses de texturizada. Só que se tua mama cresce, diminui, a pele cai por cima. E vai cair, vai ceder. Então, tu acaba tendo que refazer a mama, se a paciente quiser, para deixá-la de novo lá em cima, porque o mamilo ele pode ceder, mas é porque a pele cai por cima. E no caso da reconstrução mamária, que é bem comum em pacientes que tiveram câncer de mama? É a mesma coisa, daí só tu vai ter, aí dependendo de como for, né, a retirada, às vezes tu retira um pouquinho só de mama, às vezes tu retira um monte, às vezes tu vai ter que fazer expansores, tudo, mas a técnica é basicamente a mesma, o princípio é o mesmo, só a gente vai ter que ver o que sobrou de tecido para reestruturar a mama daí nisso, tá?
Certo. Com essa chegada de novos procedimentos estéticos e a procura desenfreada em muitos casos de procedimentos, um procedimento que não sai de moda é a lipoaspiração. Porém, ele pode ser associado juntamente com outro procedimento para retirar o excesso de pele e deixar o músculo mais firme? Sim. Pode fazer abdominoplastia ou mini abdominoplastia, tá? Sim. A diferença da mini e da abdominoplastia é basicamente na questão do umbigo. No mini tu não mexe no umbigo, no abdômen tu mexe no umbigo. Mas tu associa isso quando tem flacidez, ou não é nem só flacidez, mas o excesso de pele. Pessoas que emagreceram muito. Ou isso, exato, tipo, esticou, ela voltou, mas ela sobrou aquela pele que quando tu senta vai sobrar. Sim. Muito. Então isso tu retira. Outra questão, quando o músculo abre, tem a diástase, tu vai vendo de perfil aquela barriguinha, que parece às vezes gestando, que tá gestando assim. Tu não vai conseguir só com uma lipo corrigir isso, tá? Tu vai ter que fechar o músculo. O que é? É como se o nosso músculo fosse assim e tu reaproximar ele, fechando toda essa região. Além disso, o componente muscular também é importante. Então, fortalecimento, academia, musculação, isso também faz com que a barriga venha um pouco para dentro. Às vezes, tu vê até pacientes que malham bastante, isso é importante para quem está ouvindo. Se tu malhar bastante, tiver uma alimentação legal, às vezes tu engravida e tu não tem uma diástase importante, ou a diástase que tem, ela não tem sintomatologia, ela não vem não fica com a barriga para frente, porque ela conseguiu manter, mas não adianta fazer isso só depois da gestação, tem que fazer durante todo o período esse fortalecimento. Para recuperar aquela barriga, a pessoa que teve diástase precisa realmente passar por um procedimento? Não é que precisa, se a tua diástase é sintomática, ela é grande, sim, a tua barriga vem para fora, é muito difícil tu conseguir fazer com musculação que ela volta completamente. Mas ela volta, melhora bastante. Então, exercício físico é sempre importante. Mas dependendo do nível, do grau de diástase que tu tem, vai ter que fechar. E outra, pensa também, só mais uma questão na diástase. Não é só a barriguinha para frente, é uma questão estética. Tu tem a coluna aqui. Sim. O músculo paravertebral, ele vai puxar a coluna para trás. Quem que puxa para frente? O músculo reto abdominal. Então, como se chama, equilíbrio entre a musculatura também vai ter uma saúde da coluna um pouco melhor. Então, se tu tem uma musculatura completamente desalinhada aqui, tu vai ter uma chance maior de ter dor nas costas, lombalgia e com o passar do tempo. Então, a correção da diástase, ela é importante não só para a parte estética. Verdade. Doutor, surgiu também mini lipo, lipolite, enfim, é tanto nome que às vezes a gente tem até dificuldade de falar. Quer saber o que eu acho realmente disso? Sim. Marketing. Tá? Existe hoje uma concorrência muito grande, talvez não tanto nos centros menores, assim, mas tu vai para São Paulo, Porto Alegre, que eu atuo também, tu tem uma quantidade muito grande de profissionais e tu acaba tendo muito nome para a mesma coisa, tá? Então isso acaba que confunde um pouco os pacientes. Então assim, eu não gosto de definir as lipos, eu não gosto muito de fazer, eu sou um pouquinho, existe tipo de lipos, tá? Sim, existe lipos superficiais e lipos profundas. Nas lipos superficiais, que vai tirar a estrutura da pele, a parte da pele, que vai fazer um desenho na pele, que seria a lipo HD, a LED, a Ultra K, HD e vários outros nomes que estão colocando agora, eu não sou a favor disso, por quê? Porque eu acho que desestrutura a pele e faz uma marca importante. Tu vai perceber isso depois de um ano, o aumento de flacidez e a irregularidade na própria pele. Para o paciente entender, quem já viu lipo, no passado, quando se falava que aquela paciente fez lipo, que tu via aquelas marquinhas na pele, a lipo HD é isso, é fazer essas marquinhas só que no ventre muscular. E vai parecer que tu tem músculo. Só que como eu sempre falo, gordura é gordura, músculo é músculo. Eles se comportam completamente diferente. Essa semana, só para você ter uma ideia, eu operei uma paciente que tinha feito lipo HD há uns 3 anos atrás e ela ganhou peso um pouco, diminuiu, ganhou, só que daí ela tinha aqueles gomos de gordura, porque onde deixou um pouco mais de gordura, sobe um pouco mais. Aí eu tive que relipar.
Porém, contudo, a estrutura da pele dela já tinha sido feita e não tem muito mais o que fazer. Tipo. E aquela barriga da Virgínia, que é o sonho de muita menina, como é que tu avalia? Eu prefiro não comentar. Muito bem, nós estamos apresentando o programa Viver com Saúde. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já retorna. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui os melhores equipamentos do mercado. Então, entre em contato com a Santa Mônica Imagem. E nós estamos aqui no Centro Clínico do Hospital de Caridade, no consultório do Dr. Fábio Zanella, que é cirurgião plástico. Nós estamos falando desta área que é tão fascinante, toda mulher sonha em fazer um procedimento estético, uma cirurgia plástica, reduzir a cintura, enfim, são tantas as possibilidades de modificar o nosso corpo hoje, e isso vem a favor de todas nós, porque a gente demora muito mais tempo a envelhecer e consegue se manter com um aspecto jovem e bonito. O umbigo é um sonho de toda mulher ter ele bonito. Como é que a gente deixa ele bonito? Sim. Não, isso na verdade é o que eu mais gosto, né, de tudo. Eu acho que de toda a parte da plástica é o que eu mais foquei e o que eu mais gosto, assim, que eu tenho mais orgulho é a questão do umbigo, tá? Principalmente na abdominoplastia, porque aquela coisa tem que ser natural. Você tem que olhar para uma paciente e tu não tem que ter ideia que ela fez a cirurgia. Tem que olhar assim, nossa, que bonita que ela tá, que tá bem. Então, o umbigo, assim, ó, o que eu sempre falo? Na verdade, assim, não é um segredo, né? Porque eu falo para todas as minhas pacientes. Mas a forma que eu faço o umbigo, eu comecei a olhar para o meu umbigo e ver a anatomia dele e tentar conseguir fazer com que... Procurei por alguns anos para conseguir fazer isso na cirurgia. O umbigo ele tem que ser mais redondinho, mais gordinho dos lados, mais gordinho embaixo e tem que ter uma depressãozinha em cima, tá? Num sentido ovaloide, assim. E tendo aquela pelezinha que cai por cima do umbigo. Então ele não vai ficar um buraco no meio da barriga, ele vai ter o desenho dele, tá? Então é assim, trabalhando. Hoje o umbigo que eu faço eu levo em torno de 20 pontos para conseguir estruturar ele daquela forma, para deixar ele bem bonitinho. Se fala tanto em umbigo triste, os fios de sustentação resolvem esse problema ou precisa uma cirurgia? Não, o que acontece? O fio de sustentação, eles têm o nome de fio de sustentação, mas ele não é exatamente isso. Ele vai ser um fio que vai ser posto lá, ele tem uma atração que dura em torno de 3 meses, mas ele vai causar um bioestímulo. Então a melhora do fio é muito mais que nem o Sculptra, que nem o Radiesse, que é melhor para ter uma melhora na qualidade da pele, mas não na quantidade. Então, se tu tem queda, se o teu umbigo está caído, uma queda leve eu consigo reposicionar com a lipoaspiro e subo a pele e grudo ela mais alto, tá? Então, tu tem uma reposição da pele, reposicionamento anatômico. Uma queda grande tem que tirar o excesso de pele e refazer o umbigo, tá? E os fios de sustentação, ele vai fazer um bioestímulo.
Tá? Ele tem uma atração leve, mas que é por poucos meses, mas que ele vai fazer um bioestímulo e melhora muito a qualidade da pele. Mas é muito mais voltado nisso, na melhora da qualidade, não no reposicionamento. E essa retirada dessa gordura do abdômen para colocar no glúteo, vai se manter sempre bonitinho, aquele formato bonito, ou com o decorrer do tempo, se a mulher engordar, vai ficar feio? O que acontece? Ele retira células de gordura e recoloca células de gordura, não é gordura, tá? Então é uma célula viva. Então, ao retirar uma célula de gordura e recolocar em outro lugar, a maior parte dela fica lá. Só que ela é uma célula viva, que se a paciente engorda, ela cresce e às vezes se multiplica, então pode crescer. Ou se a pessoa emagrece, ela emagrece, tá? Então é comum o paciente falar assim, algumas pacientes falam, eu coloquei, estava lindo, mas eu perdi bastante. Verdade. Às vezes é porque o paciente emagreceu bastante porque está se cuidando um pouco mais, coisa que não fazia antes. Sim. Então é uma célula viva que a célula que sobreviveu lá, que foi enxertada lá, ela está lá. Depois de um mês, o que ficou, ficou. Só que ela vai engordar e vai emagrecer, como se ela fizesse no abdômen. Então, é uma célula de gordura viva que cresce e diminui conforme os hábitos alimentares. O que muda de uma pessoa para outra? Porque algumas pessoas ficam com quiloides e outras nada. Isso. Cicatriz tem formas de fazer. Tu vai ver que também entre os cirurgiões tem os padrões de cicatrizes deles, que depende um pouco da mão. Tá? E tem as cicatrizes que são doentes, que é diferente. A cicatriz queloide ou hipertrófica, elas são cicatrizes que dependem do paciente, na grande maior parte. Se tu fechar a pele bem direitinho, com todos os pontos, em todos os planos, que isso é importante, que se chama de tension free, uma cicatriz sem tensão. Se a paciente não tiver nenhum problema de cicatrização, ela vai cicatrizar muito bem. Sim. Ainda mais se tu trata, usa, no meu caso, ácido retinóico, vitaminas, outras coisas mais. Mas é a exceção ter uma cicatriz queloidiana. Queloide é algo bem difícil de acontecer mesmo, tá? Sim. A cicatriz hipertrófica é um pouco mais comum, às vezes associado à tensão, tá? Mas assim, fechando direitinho, tudo, tratando, a grande maioria dos pacientes acaba tendo uma cicatrização que fica bonita. Doutor, hoje tem muito estimulador muscular e o CM Slim é um deles. Pouco falado ainda, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho. Então, na verdade, o CM Slim eu comprei pra mim, né? Eu vou te confessar que foi mesmo. Eu comprei primeiro em Porto Alegre, porque eu tava assim, sabe, eu malho deixa eu ver, eu tenho 38 anos, eu malho desde os meus 18, são 20 anos. Sim. Tem bastante tempo. Só que estagnou. Chegou um momento que tu fica parado. Sim. E tu não tem mais o mesmo estímulo. E daí eu comecei a ver, a estudar um pouco mais e eu não acreditava no início. Eu comprei o aparelho assim, pensando, será que vai, será que não vai? E eu gostei muito, a tal ponto que eu comprei mais para a clínica aqui em Erechim. Mas primeiro eu testei em mim. E eu ganhei 4 quilos nesses 3 meses de massa muscular e eu me senti maior, mais tonificado, gostei do resultado e por isso eu trouxe para cá. O que o CM Slim faz? Ele não é choque. Antigamente tinha aquele lá, lembra do Pelé, que botava no abdômen e dava um choquezinho? Não é isso, tá? Ele emite um campo eletromagnético como da ressonância nuclear magnética, tá? De alta intensidade. E ele vai fazer a despolarização do músculo. Ao despolarizar o músculo faz uma contração que se chama supramáxima. E essa contração é que tem o poder de ativar as fibras de actina e miosina, que são as fibras da musculatura, e vai fazer com que ela cresça. A indústria nos vendeu dizendo que 4 sessões tem um aumento de 15% da massa muscular. E isso não significa que 8 sessões é 30%. Tem um aumento um pouco menor, sim, mas ele realmente funciona. Eu gostei bastante, assim, ele tonifica, deixa a musculatura mais rígida, tudo. Só que o mais importante, ele não é substituto. Aquela paciente, tudo. A lipo não é substituto da alimentação, o CM Slim não é substituto da atividade física. Porque que tu vai fazer a vida toda, CM Slim. Que é um equipamento que não é tão barato também. Mas ele é para tu dar aquele a mais e seguir malhando. Eu quero fazer um boom, quero melhorar, quero ter um efeito mais, ótimo, perfeito. Eu vou fazer isso a vida toda. Não vai comer direito, não vai fazer nada. Então, a atividade física segue, tudo, alimentação saudável, tudo é complementar a isso.
Hoje os procedimentos estéticos eles estão mais fáceis de recuperação. Quanto tempo, em média, a gente volta às atividades normais? Depende da cirurgia, nesse caso. Por exemplo, uma lipoaspiração, hoje, uma semana o paciente está bem, está super bem. Sim. Próxima mamária faz a cirurgia na sexta, na segunda está trabalhando. Tudo tem suas restrições, tudo tem suas questões. Alguns trabalhos não dá, tu não vai lavar vidro, fazer alguma coisa assim, levantar peso, tudo. Abdominoplastia, às vezes tu precisa um pouco mais, uns 15 dias para tu voltar bem, voltar tranquilo. Mas é nisso, assim, a maioria das cirurgias de 10 a 15 dias tu já consegue voltar às atividades laborais normais. Quando a gente quer mexer no rosto, por exemplo, fazer uma lipo de papada, que é tão falado ultimamente, recupera logo também? Sim, o lipo de papada tu faz um dia, trabalha no dia seguinte. E a blefaroplastia também é feita aqui no consultório? Eu faço só no hospital, tá? Eu acabo não atuando aqui em Erechim, eu acabo não tenho nem estrutura para blefaroplastia, tá? Então isso acaba sendo em ambiente hospitalar. Mas se tu tiver estrutura para isso, não tem problema algum. É só na clínica atual, não. Na clínica nova, eu não vou fazendo no consultório, mas eu vou ter estrutura para isso. Hoje o cirurgião plástico, ele trabalha desde o rosto até a ponta do pé, se a pessoa quiser fazer uma modificação, é isso? Tu acaba que tu não faz mais tudo depois de passar do tempo, né? Então, tem coisas que eu, por exemplo, não faço mais. Sim. Mas é por quê? Porque o teu volume ficou tão grande em algumas pacientes, cirurgias, aquilo acaba girando muito, que tu acaba se voltando muito mais a algumas áreas, tá? Mas eu gosto muito de face, faço bastante face, até porque o meu paciente é um pouco mais velho, então ritidoplastia, tudo, blefaroplastia e contorno corporal, eu faço bastante, abdômen, mama, essas coisas. Rinoplastia, por exemplo, eu não faço mais, porque é uma área um pouco diferente e tu tem que se dedicar no que tu faz. É verdade. É muito comum hoje o Botox. O Botox ele é até usado terapeuticamente, por exemplo, para ATM é excelente. Mas as pessoas estão fazendo cada vez mais frequente esse Botox. Isso no futuro tem alguma causa ou ele não tem um efeito colateral a longo prazo? Assim, o que acontece? Pessoalmente, eu uso desde os meus 30. Então, eu tenho 38, já fazem 8 anos que eu uso sempre. Por quê? Pode ver que o meu Botox, acho que ele está vencendo agora, né? Ele está quase na época de aplicar. Eu aplico antes do final do ano, lá por novembro, e agora em junho, mais ou menos, eu reaplico. 2 vezes ao ano. Qual que é o intuito? Eu não quero chegar aos 50, 60 anos com a face já enrugada. Então eu quero ter aquela pele mais lisa e tudo. Então eu fiz muito mais preventivo do que tratativo, tá? Pode ver. Sim. Tá bem. Assim, se a longo prazo vai ter alguma coisa como se fala, não intolerância, mas que ele dure menos tempo, pode. Tá, pode. Eu posso ser aí tu vai ter que trocar a toxina, tá? Hoje a gente tem mais de 10 tipos de toxina botulínica, tá? Sim. Eu uso a mesma desde os 30, tá? Que eu uso o de esporte, que eu acho o melhor deles. Certo. Mas eu não tive nada ainda, assim, então... É sinal de que está fazendo efeito bom. Vou seguir. Lábios. Nós falamos já no início da questão do lábio grande. Até quando vamos continuar usando esse lábio grande? Eu não faço, né? Eu faço um lábio, eu prefiro muito mais um formato com um pouquinho de volume do que aquela eversão com aquele tamanho grande, né? Parece uma salsichinha, assim, um bico de pato. Mas pelos estudos, doutor, pelos congressos, pelas conversas com os profissionais? É que é muito mídia isso, muito mais do que isso. Se tu vai no congresso, ninguém quer isso. Só que a realidade que tu vê é outra, né? Então tu vê que, claro, tu vê na rua, às vezes também o lábio bem preenchido, tu não percebe que fez. Só acha bonito, mas você não fez preenchimento, né? É natural. Mas é porque se foi bem feito. Aquele que tu vê que foi preenchido, que tá mal, ele foi mal feito. Então talvez a gente tenha um número muito maior de preenchimento labial, só que os que foram bem feitos não aparecem, tu não sabe o que fez. Doutor, como você vê a cirurgia plástica e o Brasil sendo considerado o país que mais realiza procedimentos? A gente é um país tropical, né? Aqui
tem essa questão do corpo, tem essa disponibilidade, então é isso, né? Brasil e Estados Unidos os países que mais fazem cirurgia plástica no mundo, e acho que proporcionalmente o Brasil é o que mais faz. Em número é os Estados Unidos, mas lá tem mais uma população maior, mas proporcionalmente nós somos o que mais faz por habitante. A gente é um povo que se expõe um pouco mais, tem essa brasileiridade assim toda, né? É verdade. Homens também já estão procurando em um número elevado isso? Aumentou bastante, tanto não só como preenchimento, como botox, essas coisas, que isso era mais comum no homem. Apesar, era uma coisinha mais sutil, sim, mas lipo, até abdominoplastia, quando tem excesso de pele, paciente que perdeu muito peso, é bem mais comum do que era antes da pandemia. Essa mudança nos últimos anos é bem importante. Doutor, obrigada por nos receber aqui, falando um pouquinho aí desse universo aí que é tão interessante e fascinante e que é o desejo, o sonho de consumo de muitas pessoas, né? E principalmente do senhor que trabalha na área, né? Sucesso pelo trabalho, parabéns pelo trabalho que tem feito também em Erechim, e a gente fica aí torcendo pelo teu sucesso e sempre acompanhando de perto as tuas redes sociais, que estão muito dinâmicas e com muita informação importante. Obrigada. Eu que agradeço, Sandra, eu que agradeço mesmo. Muito obrigado. E a todos vocês, uma boa noite. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.